Vamos dar continuidade ao estudo dos conjuntos numéricos. Nós vamos falar agora sobre o conjunto dos números racionais. Conjunto dos números racionais são os números que podem ser representados por frações de números inteiros, tá? Contando que o denominador seja diferente de zero. Aqui nos números racionais, nós vamos ter a separação em dois subconjuntos, números decimais, que são os números com vírgula, mas que podem ser escritos em forma de fração, E as frações são a outra definição dos números racionais, ok? Então, qual seria um número com vírgula que pode ser escrito em forma de fração? 2,1, por exemplo. Aqui, ó, eu escrevo o número todo e coloco em fração decimal. Tem um número após a vírgula, eu coloco um zero. Se eu tivesse 0,45, são dois números após a vírgula, então o denominador fica 100. E aí, ó, números decimais que podem ser escritos, números com vírgulas que podem ser escritos em forma de fração. Em forma de fração, ó, porque se eu tivesse a raiz de 2, ou o número π, que é um número infinito, 3,14, tal, eu não consigo colocar esse número aqui em forma de fração. E aí ele recai no conjunto dos números irracionais, que é o próximo conjunto a ser estudado. Algumas observações acerca do conjunto dos números racionais para a gente poder passar para as operações. Então, ó, entre dois números racionais, sempre vai existir um outro número racional. Não somente um, tá? Mas sempre vai existir pelo menos um número racional entre dois racionais. Então, a gente não consegue definir quem é o sucessor e quem é o antecessor. Isso no conjunto dos racionais, números com vírgula que podem ser escritos na forma de fração ou as próprias frações. As operações com o conjunto dos números racionais serão fechadas, ou seja, se eu somar, subtrair, multiplicar, dividir ou colocar em forma de potenciação, sempre o resultado vai cair no conjunto dos números racionais. Outro detalhe aqui no conjunto dos racionais é que, lembra que o primeiro conjunto que a gente estudou foi os naturais, né? Depois estudamos os inteiros. E aí os naturais estão dentro dos números inteiros. E agora o conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q, que agrega os números inteiros e, por consequência, agrega o conjunto dos números naturais também, ok? Operações fechadas, exceto para radiciação, porque se eu pegar a raiz de um número negativo, ela não existe nos números reais, então sai das operações fechadas. Vamos trabalhar com as frações, mas é interessante que a gente lembre alguns detalhes. Ó, a fração, ela vai ser um número que foi dividido em partes iguais. Então, eu pego um valor inteiro e o divido em partes iguais. Por exemplo, eu posso pegar aqui o 4 e dividir por 2, ou seja, eu vou dividir em duas partes, uma parte aqui, outra aqui, e aqui outra parte. Então, eu peguei aqui um 4, ó, e dividi por 2. Fração significa divisão, então aqui ficaria 4 dividido por 2, certo? Dá 2, né? Duas partes de 2. Regras para montar uma fração. Eu coloquei aqui as duas únicas, porque as outras são consequências da definição. Vamos aqui. Numerador e denominador devem ser números inteiros positivos e negativos. E o numerador também não pode ser zero. Lá na definição, a gente viu que o denominador não pode ser zero, né? E, por assim dizer, o numerador também não pode ser zero. Por que ele não vai ser zero? Porque não faz sentido a gente dividir o zero por coisa nenhuma, né? Então, se eu vou pegar zero e vou dividir para 4 pessoas,
R$ 0 dividido para 4 pessoas, dá? Não dá. Então, vamos falar sobre as operações. A adição e subtração. Eu dividi aqui as operações, eu vou falar só das 4 principais operações, tá? Radiciação e potenciação é assunto para um outro vídeo. Então, vamos falar sobre adição, subtração, multiplicação e divisão. Nas operações com números racionais, eu dividi aqui em fração e números decimais, porque pode aparecer dos dois jeitos. Então, vamos aqui a alguns exemplos. Com frações, o que que eu preciso? Eu preciso que o denominador seja igual, isso na adição e na subtração. Eu preciso que o denominador seja igual nas duas frações, para que eu possa realizar as operações. Então, eu vou colocar aqui alguns exemplos. 2 sobre 7 e 1 sobre 7. Vou colocar o mesmo exemplo, só que subtraindo os mesmos números. Se eu tiver os denominadores já iguais, então é só conserva o denominador e trabalha com os numeradores, ó, 2 mais 1, 3. Conserva o denominador, trabalha com os numeradores. Aqui o sinal do maior é positivo, então o sinal fica positivo também aqui na resposta. 2 menos 1, 1. Mas e se os denominadores estiverem diferentes? E se eu tiver assim, ó, 3 sobre 5 mais 4 sobre 9. Como é que eu vou resolver? Então, estou dizendo para vocês que o denominador ele precisa ser igual para a gente poder adicionar. Tem dois jeitos de resolução. A gente faz o MMC, e aí o MMC de 5 e 9, como eles não são números múltiplos um do outro, eu posso pegar o MMC como produto deles dois, dá 45. Aí, ó, 45, o outro denominador fica 45. Colocar a regra e fazer a outra direto. Eu tenho que dividir pelo número de baixo, vou colocar aqui embaixo, que fica melhor para a gente observar. Então, o MMC eu já sei que é 45, eu vou colocar essa continha aqui embaixo para a gente observar melhor. Ó, 45 porque eu fiz o produto dos dois números. Seria o meu MMC. Opa, 45. Vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Ó. 45 dividido pelo de baixo e multiplicado pelo número de cima. 45 dividido por 9. 5. 5 vezes 4, 20. Então, aqui eu teria o seguinte. 45 dividido por 5 dá 9. 9 vezes 3, 27 sobre 45, mais 20 sobre 45, e o resultado seria igual a 47 sobre 45. E aí eu deixo aqui. Porém, essa operação, ela pode ser realizada com uma regrinha básica. Ó. Eu vou ter aqui duas frações. Se eu tiver a fração AB mais a fração CD, o que que eu faço? Eu multiplico os denominadores e trabalho uma operação cruzada, ó, daqui para baixo e daqui para cima. A vezes D mais B vezes AB, B vezes C. Se for subtraindo aqui, então é só trocar o sinal. Aqui fica menos, aqui também ficaria menos. Vamos ver aqui como é mais rápido a resolução dessas operações com essa regrinha aqui, ó. Ao invés de trabalhar MMC. E isso vale para toda fração, ó. Produto deles dois, 45. Em cima, 3 vezes 9, 27. Embaixo, 20. 27 mais 20, 47 sobre 45. Perceba que o processo foi mais rápido. Então, se você lembrar dessa regrinha aqui, ó, dá para resolver adição e subtração de números fracionários. E se forem números decimais? O que que a gente tem sobre os números decimais? O que a gente precisa observar nos números decimais? Eu vou botar aqui 2,4. Os números decimais, eles possuem uma parte inteira, que é quem fica antes da vírgula, e uma parte decimal, que é quem fica depois da vírgula. E para resolver as operações de números com números decimais, existem dois jeitos. Ou eu faço a continha, tá aqui 2,4 mais
3,45. Ou eu resolvo a continha normal, ó, vírgula embaixo de vírgula, preenchendo os espaços vazios com 0. E aí, ó, 5, 8, vírgula, e aqui fica 5 também, né? Ou eu transformo esses números aqui em fração e resolvo as frações, ó. 24 sobre 10 mais 345 sobre 100. Dois zeros, porque são duas casas decimais. Aqui um zero, porque é uma casa decimal. Escreve o número todo, o denominador em potência de 10. E aí eu posso somar. Ah, mas está com denominador diferente. O que eu faço? Ou eu multiplico essa aqui por 10 para ficar 100 e somar, ou eu faço a multiplicação cruzada aqui, ó. No denominador, eu ficaria com 1000. Aí aqui, ó, 2400, né? Só acrescento os dois zeros, mais 345 e acrescento um zero aqui, ó. E aí faço essa soma, divido ela por 1000. Faço essa soma e divido ela por 1000. 2.400 mais 3.450, que dá 5.850 sobre 1000. E aí eu posso transformar, eu posso cortar esse zero com esse zero e posso dividir aqui, ó. Ficou a divisão por 100? Duas casas decimais. Pronto. Posso fazer em forma de fração ou posso fazer na soma aqui. Nesse caso, na soma, ela fica mais tranquila de ser trabalhada aqui. Eu tinha dito que podia multiplicar essa daqui por 10, né? Porque eu queria um denominador 100. Então, ficaria assim, ó. Se eu multiplicasse essa daqui por 10 sobre 100, e a outra só repete sobre 100. Denominadores iguais, soma somente os numeradores, tá? Pode fazer assim também, igualando os denominadores, tranquilamente, certo? Se fosse uma subtração, resolvia a continha do mesmo jeito. O que é importante lembrar, se você for trabalhar com números decimais, vírgula embaixo de vírgula. Na multiplicação, que é a nossa outra operação, na multiplicação, o que acontece? As frações é tranquilo de ser trabalhada na multiplicação, porque a gente só vai multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Então, aqui é um exemplozinho. 2 sobre 4 vezes 1 sobre 3. Ó, numerador multiplica pelo numerador, denominador multiplica pelo denominador. Pronto, é só isso. E se forem números decimais, 0,6 vezes 1,2. Ou ainda 3,4 vezes 4. O que a gente faz? Ó, se for um número decimal por um número inteiro, 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 3, 12 e 1, 13. Fiz a multiplicação normal e eu conto quantas casas tem após a vírgula. Só tem uma casa após a vírgula, então aqui no resultado precisa ter uma casa após a vírgula também. Se forem números, vou colocar o maior em cima. Se forem números, todos os números decimais, ó, 6 vezes 2 dá 12, vai 1. 6 vezes 1, 6 e 1, 7. Tracinho aqui porque eu já fiz com o primeiro número, então aqui não vai ter resultado. E aqui, ó, 0 vezes 2, 0 vezes 1. Eu somo, né? Porque é multiplicação com mais de um número. Somando 2, 7 e 0. E aí eu conto as casas decimais. Eu tenho uma casa, duas casas. Uma casa, duas casas. De trás para frente, coloco a vírgula. Outro jeito de resolução de multiplicação com números racionais, o que é que eu faço com números decimais? Transforma em fração, todo mundo, e multiplica. 12 vezes 6 dá 72. 10 vezes 10 dá 100. E aí, ó, escreve o número todo, são duas casas decimais, então, 1, 2, vírgula, e acrescenta o zero. 3 jeitos de resolução. 3 não, só 2 jeitos de resolução. Ou multiplica normal os números, conta as casas decimais para alocar a nossa vírgula no final da continha,
ou transforma em forma de fração. A divisão agora. Na divisão, tem uma regra básica para as frações. Na fração, quando a gente vai trabalhar com frações na divisão, então a gente vai pegar e conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Olha como isso fica, conservando aqui a primeira fração e multiplicando pelo inverso da segunda. O inverso da fração é, quem é denominador, vira numerador. Quem é numerador, passa a ser denominador. E aí multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Mas eu poderia fazer somente a multiplicação cruzada, ó. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 7, 21. Pronto, resolvida a nossa continha. Ou eu faço pela regra, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, ou eu trabalho a multiplicação cruzada. Cuidado com a ordem, tá? Daqui para cá e segundo de baixo para cima, ok? Se for número decimal, o que a gente faz? Para trabalhar com números decimais, eu preciso igualar a quantidade de vírgulas após a quantidade de vírgulas, não, a quantidade de casas decimais, ou seja, os números após a vírgula. Dois exemplos, ó. Aqui eu tenho 2,4 dividido por 2. Percebam que eu tenho um número decimal e um número inteiro. Eu poderia dividir aqui, ó, 100, 24 dividido por 2 dá 12. E no final, pega a casa decimal e coloco a vírgula. Isso quando eu tenho um número inteiro. Ou eu poderia igualar a quantidade de casas decimais, que está assim, ó, 2,4 dividido por 2. Tem uma casa decimal, vírgula e um zero. Aí eu esqueço as casas decimais, eu esqueço a vírgula e trabalho somente os números. 24 por 2, por 20, dá 1, né? Porque ficou 20, eu coloquei uma casa decimal. Sobra 4. Aqui ficou 4 menor do que 20, então eu tenho que colocar uma vírgula aqui e adicionar um zero para poder continuar a minha conta. 40 dividido por 20 dá 2 e o resto, 0. Então, dois jeitinhos de resolver. Isso quando o número é inteiro para fazer a divisão. Quando não, eu preciso igualar a quantidade de casas decimais. Ó. Aqui eu tenho uma, duas. Aqui eu só tenho uma, coloco 0. E aí eu vou esquecer as vírgulas e vou trabalhar somente o número. Ficou 590 dividido por 325. 590 dividido por 325. O que a gente vai fazer? Eu vou procurar um número que multiplicado por 325 dê próximo de 590. Ó, se eu pegar 325 vezes 2, percebam o seguinte, tá? 10 vai 1, 2 vezes 2, 4 e 1, 5, 3 vezes 2, 6. Passou. Então, o número que eu uso aqui, ó, é o 1. E faz a subtração aqui, tranquilamente. Tranquilamente. Aqui é 9, fica 8. Aqui é 0, fica 10. 5, 6, 2. O número ficou menor. Quando o número fica menor, vírgula, coloca um 0. E aí, continua a nossa divisão. Daria por 8 e eu não vou continuar porque vai ficar um número muito grande, certo? Para fazer essa divisão. Um outro jeito de resolver os números decimais é como eu fiz lá na multiplicação, transforma o número em fração. Aqui fica 24 sobre 10, multiplicado por 2, ou dividido por 2. Aqui tem o 1 embaixo, ó, fica 24 sobre 20. Eu posso simplificar isso aqui por 2, para ficar no denominador, 10, para poder transformar em número decimal, tranquilamente, tá? Poderia ser feito assim também. Então, quem não gosta de trabalhar com número decimal, transforma os números em fração
dividido, sem o zero, né? 325 sobre 100. E faz a multiplicação cruzada. Aqui, como eu tinha dito novamente, a gente pode transformar esse número multiplicando ele por 10, que ficaria 590 sobre 100, dividido por 325 sobre 100, tá? Ou poderia fazer a multiplicação cruzada normal, sem precisar transformar em números de casas iguais. Mas eu fiz assim porque depois eu posso simplificar o 100 com 100, fica o número em forma de fração, tá? Quando o número é muito grande, teria que dividir normal, então é mais tranquilo trabalhar assim, certo? Mas outras transforma em fração ou trabalha a divisão normal. E se for duas frações, pode fazer multiplicação cruzada ou pela regra, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O outro conjunto que nós temos é o conjunto dos irracionais, que é um conjunto à parte, que são os números que não podem ser representados em forma de fração. E aqui eu teria como exemplo o número π, que é 3,14, tal, um número infinito. Eu teria a minha raiz de 2, que a raiz de 2 é 1,4142 e por aí vai. Não tem como eu transformar no número fracionário. A raiz de 5. Um detalhe sobre raízes, ó. Raiz de 5, ela vai estar entre a raiz de 4 e o próximo número que é em quadrado perfeito é o 9, ó. Então, a raiz de 5, ela vai estar entre o 2 e o 3. Como ela está bem pertinho do 2, poderia ser 2,2, uma aproximação, tá? Uma aproximação. 2,2. Por exemplo, aqui, ó, se eu botasse bem aqui a raiz de 8. A raiz de 8, ela já está pertinho do 3, né? Da raiz de 9. Então, a raiz de 8 seria 2,8, 2,9, alguma coisa assim, aproximado, tá? Para quando vocês precisarem fazer aproximações de raízes. O conjunto dos números irracionais, ele vai ser composto por dízimas não periódicas e por raízes não exatas. Dízimas não periódicas são os números infinitos, tá? Para somar e para subtrair, eu só posso somar ou subtrair fazendo aproximação dos números racionais. Por exemplo, se eu quisesse fazer π mais raiz de 2, dessa forma aqui eu não consigo. Se eu pego o π como sendo uma aproximação 3,14 e a raiz de 12 como uma aproximação 1,4, aí sim eu consigo somar. Só que não vai ser um valor exato, vai ser um valor aproximado. Um valor aproximado. E quanto mais casas decimais você pega, mais próximo do valor real ele se aproxima. Então, ele tende a um número, mas ele não é igual. Ele não pode ser igual porque são números infinitos, com casas decimais infinitas. Ele não vai ser fechado para adição ou para subtração, porque se eu pego a soma de dois números opostos, né? Se eu boto menos raiz de 2 mais raiz de 2, ela vai dar 0. E 0 é um número racional, né? Porque ele é inteiro e está dentro do conjunto dos racionais. Então, não é fechado para multiplicação e para adição e para subtração. Mais algumas observações sobre o conjunto dos números irracionais. Na multiplicação e na divisão. Eles vão ser, quando os números na multiplicação ou na divisão, quando o número é uma raiz não exata, a operação ela é possível e o resultado nem sempre vai ser um número irracional. Ó, vamos ver aqui dois exemplos. Se eu pegar aqui, ó, raiz de 3 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes a raiz de 3, eu vou ter raiz de 6. Na soma e na subtração eu não poderia fazer isso, né? Poderia botar 2 mais 3, 5, não, tá? Na multiplicação eu posso. Ficaria raiz de 6. Mas se eu pego raiz de 3 vezes
raiz de 3. Ó, vai ficar raiz de quem? De 9. E a raiz de 9 é um número inteiro. Então, ela pode ser um número racional ou pode não ser um número racional, se a gente multiplicar números racionais, né? E na divisão a mesma coisa. Um exemplo aqui da divisão, ó. Raiz de 32 sobre raiz de 2. 32 dividido por 2 dá 16. Aqui ficaria a raiz de 16, ó. Raiz de 16 é 4. Então, as operações de multiplicação e divisão nos números irracionais também não é fechada, porque o resultado pode não ser um número irracional. Sobre o conjunto dos irracionais, ó, a gente vai ter o seguinte. Ele é um conjunto à parte. Então, aqui eu tenho naturais, inteiros, racionais, naturais, inteiros, racionais aqui. E aqui fora eu tenho o conjunto dos irracionais. Se eu junto todo mundo, irracionais assim, um I e um R. Se eu junto todo mundo, eu tenho um conjunto dos números reais. E fora dos reais, eu vou ter o conjunto dos complexos, que isso é outro assunto. Questõezinha sobre a gente praticar o que a gente está falando aqui, ó. É correto afirmar sobre os conjuntos numéricos. O conjunto Z é dos inteiros. Ele é fechado em relação às operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Deixa eu fazer essas questões no próximo videozinho.